Bem-vindos ao Jardim da Luz, caminhos se abrem. Então, aqui tem notícia boa e também conselhos, porque às vezes a notícia boa ela é X já está caindo no seu colo. E às vezes a notícia boa é: olha, vai por esse caminho, vira aqui à direita, depois lá em cima à esquerda, que aí você chega num lugar super interessante. Veja qual pedrinha, qual carta aqui do Oráculo das Flores que te chama a atenção. Se você quiser assistir 2, 3, o tarot terapêutico, sempre você pode assistir o vídeo inteiro. Para quem gosta dos oráculos, dos decks, eu trouxe aqui para apresentar para vocês. Esse é o oráculo principal, a energia principal. O tarô é esse daqui. O tarô a gente usa para contar a historinha. Tem sempre muitos detalhes, o tarô é muito profundo. E o Lenormand é um baralho reduzido, tá? O Lenormand é baseado no tarô, mas ele tem só 36 cartas, então o Lenormand é muito bom para fazer uma síntese e para fazer perguntas de sim ou não, tá bom? Então tá aqui os nossos 3 integrantes da leitura. E leitura coletiva, né, minha gente? Sempre seu bom senso, sua intuição em primeiro lugar, tá bom? Não force encaixar, pega para você. Se tiver um conselho aqui, já tá maravilhoso. No seu detalhe, na sua energia, é só a leitura particular. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Me escreve, eu te explico como funcionam as consultas. Se inscreva no canal, deixa seu like. Obrigada pela presença, eu te vejo na leitura. Número 1, genciana, é uma flor que tem um cheiro muito doce. E aí, essa carta do oráculo fala de um período da vida em que você volta a olhar para o lado doce da vida, volta a pensar com mais leveza e tal. Então, eu imagino aqui que você tenha passado por situações. Tem momentos na vida, né, que a gente precisa ser mais duro mesmo, tem que ir lá e tal. E aí a roda da fortuna, ela vai girando, né, então também não dá pra gente ficar na sofrência, na dureza, para todo sempre. Aqui fala de você conseguir de alguma forma respirar um pouco e também pensar no que tem de bom aí. Minha gatinha, gente, tá falando aqui. 9 de paus, olha lá, a luta, né? A última batalha, a torre, 4 de paus e o mundo. Olha que interessante, né? Então, assim, a última batalha, que é quando o guerreiro tem que, sabe, você pensa assim, não tenho mais de onde tirar, mas o problema ainda não se encerrou. E a gente vem aqui para a torre, que é uma carta complicada, porque ela parece terrível. E sim, quando a torre aparece nas minhas leituras, me dá um friozinho no estômago, sabe? Mas é o trauma que liberta, é o trauma que, enfim, né, a torre no tarô fala de onde ficavam os prisioneiros. Aí cai um raio, explode tudo, só que esses prisioneiros são libertados e aí eles têm a oportunidade de seguir de forma livre. Então, assim, é desagradável, é traumático, tá? Mas aqui a gente tem um encerramento de um problema, de uma situação muito grave na sua vida, realmente traumático, muito grave, mas isso se encerra, porque depois a gente tem aqui 4 de paus, que é uma carta de comemoração, comemoração de coisas boas entre pessoas queridas. Pode ser família, pode ser parente, pode ser um casamento que passa por uma crise terrível e depois se recupera. Então tem algo aqui que
na sua vida, você já sabe o que que é, né. Qual que é o grande drama, a grande tragédia com que você está lidando nesse momento, é isso daí. Não é uma previsão de uma grande tragédia, é algo que você já está vivendo, você já sabe exatamente do que eu estou falando. E a partir de um grande choque, isso não sei gente, os planetas se alinham, vira uma chavinha no destino das pessoas, cai a ficha de quem tem que cair. Simples assim, a gente vem dessa desgraça toda para um 4 de paus, nem fez transição, né, foi direto para comemorar. De repente para alguns é alta de uma condição de saúde física, né, desemprego, de repente arruma um emprego, são coisas assim, marcadas, sabe. Estava péssimo, estava trágico e de repente pum, a coisa vai. E a carta do mundo é a completude, o fim do ciclo, o fechamento de um ciclo e o início do novo, é a última carta, né, então realmente fechou um ciclo, começou outro. A partir dessa boa notícia, né, eu não sei, alguma coisa será comemorada aqui. Que bom, né. Ai, adoro leitura de notícia boa. Porque quando a notícia é ruim eu falo, eu não enfeito. Quem me conhece sabe que eu não enfeito, então se tá vindo notícia boa, realmente aí nós ficamos bem felizes juntos aqui, né. Essas cartas são grandinhas, é lindo esse baralho, né gente. Na abertura eu mostro, tá, quais decks eu usei. 2 de espadas, aqui você luta, 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 e ainda não sabe se está fazendo certo, não sabe se está indo para o caminho certo, então aquela luta que paralisa, de repente, né, como eu falei, para alguns pode ser problema de saúde, problema financeiro, problema de família, independente. Esse problema estava tão sério que estava paralisando você, que realmente, né, nossa, tô me curando de uma doença terrível, vou fazer o quê? Entrar no aplicativo de namoro? Vou fazer entrevista de emprego, se eu tô tomando uma medicação tão forte que eu não paro de vomitar, sabe. Ou, né, assim, problemas muito graves, eles vão afetar todas as áreas da vida. Se eu tô com dívidas, como é que eu vou passear com alguém? Como é que eu vou, sabe, as coisas elas viram uma bola de neve, então é um problema em uma área X da sua vida, que estava paralisando, bloqueando as outras áreas da sua vida, e você sentindo preso, empacado. E essa notícia meio chocante, parece que no fim ela é realmente chocante de uma maneira muito positiva. Que as cartas que se seguem aqui, elas são muito boas, né, então, eu falei da torre como o trauma que liberta para que os prisioneiros, agora livres, sigam em frente, e junto vem exatamente o 3 de paus, que é o seguir em frente, que é o caminhos se abriram, ou finalmente eu sei por onde ir, que às vezes você até tem a energia para seguir em frente, mas não sabe para onde ir. Então é esse momento aqui, falando: "Não, eu sei para onde ir", porque aqui você lutava, 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 mas paralisado, né, se sentindo imobilizado. E aí, né, falou: "Nossa, mas precisa explodir uma bomba na vida das pessoas para essa movimentação poder acontecer?". É, infelizmente a leitura que está falando meio que isso, né, que é uma bomba que explode na vida das pessoas e permite que elas sigam em frente, tá. Então, não é coisa pequena, aqui são mudanças meio radicais, mas para o melhor, tá.
Vocês já viram, gente, aquelas histórias? Aí eu vou dar um exemplo bem exagerado, tá? De pessoas que ganham na loteria e surtam e fazem um monte de. Ah, não, mas ganhou na loteria, não deveria simplesmente ficar feliz? Nunca é tão simples assim, tá? Porque o ser humano é um bichinho muito complicado. Mas enfim, seus caminhos se abrindo, você achando uma maneira de seguir em frente. E olha que legal, né? 4 de paus é uma carta de meio familiar, né? Que você está comemorando com quem? Com as pessoas que você ama. E aqui a gente tem o 10 de ouros, que é a carta da família. Claro que pode ser também o 10 de ouros uma realização profissional sua muito grande, mas beneficia a sua família, as pessoas que você ama. De qualquer forma, tem algo aqui que você comemora, que dá muito certo e que não é somente sobre você. São cartas de casamento? Também. São cartas de sociedade no trabalho? Também. São cartas de uma o reestabelecimento da saúde de alguém que impacta positivamente todo um sistema familiar? Também, entenderam? Então, é nessa linha aqui o raciocínio. Até se você quiser deixar lá no comentário, né, pilha 1, identifiquei uma situação nessa área da vida, que aí vocês podem compartilhar, conversar, né, apoio mútuo é muito importante, tá? Minha sessão de comentários, ela serve para isso também. E aí aqui a gente tem o 7 de paus, que também é uma carta de luta, também é uma carta de batalha, mas ela é muito mais leve do que o 9 de paus, tá? O 9 de paus é pesado, é custoso, é aquela batalha da pessoa que está exausta. Aqui, o 7 de paus, ele é uma carta mais assim, vamos dizer, de manutenção da vitória. Ai, olha, eu finalmente conquistei isso aqui. Daqui ninguém me tira, no meu ninguém encosta, sabe? Então, 7 de paus é simplesmente a coragem de sustentar, de manter aquilo que foi conquistado. É um outro momento muito mais interessante para qualquer ser humano viver, tá? Realmente aqui essa leitura tá muito bonita, eu tô ficando até emotivada. E eu vejo aqui que envolve, né, relações. Então, talvez a gente olhar mais detalhadamente para essas relações aqui, tá? Só tem mais alguma coisa para a gente saber? Que definitivamente não é somente sobre você isso aqui, tá bom? A lua, 7 de espadas, 5 de paus e a força. Realmente aqui tem mais gente envolvida, né? Então, assim, grandes confusões, uma situação assim. Porque o 7 de espadas, gente, ele é uma carta de não revelar toda a verdade, não necessariamente envolve mentira, não necessariamente envolve traição, tá? É uma carta de estratégia. Então, enfim, só mostra aqui grandes confusões e nem todo mundo sabe tudo que está acontecendo. Então, uma série de conflitos, todo um barulho entre você e alguém, ou alguéns, mais de uma pessoa pode ser também. Sabe, situação chata, todo mundo fica se desentendendo, todo mundo fica batendo de frente, aquela confusão, aquele desconforto, e aquela sensação de que você não tem todas as informações, de que
E talvez esse choque da torre lá atrás seja sobre isso, né, que tudo que está na sombra tem que ser revelado, para que as coisas possam caminhar. Então, assim, de repente alguém omitiu algo, alguém, não sei, assim, aqui o que que eu vejo, tudo que tem que vir à tona vai vir à tona. E é assim que as coisas vão se resolver, mesmo que sejam coisas dolorosas que vêm à tona, mas é importante que elas venham à tona. E o 5 de paus é uma carta de, não é boa nem ruim, é uma carta de um monte de gente falando ao mesmo tempo, tá? Então, às vezes é assim que a gente resolve as coisas. Todo mundo resolve falar, todo mundo resolve se manifestar, se expressar e tal. Então, assim, tem uma agitação muito grande, né? O 5 de paus é uma grande agitação que envolve um grupo de pessoas e todo mundo falando ao mesmo tempo. Só que aqui realmente tem uma tensão muito grande, porque do que está se debatendo? Coisas que são reveladas, que não são fáceis, que não são simples. E a força fala que, sei lá, de repente alguém finalmente é uma coragem de alguém de revelar algo, isso que eu sinto aqui. Então, por exemplo, finalmente a pessoa ter coragem de admitir que ela está consumindo uma substância ou que ela está com um comportamento que não devia ter, qualquer coisa assim. Isso vindo à tona, sendo revelado, é meio chocante, mas é o que permite a solução chegar. E a solução chega muito rápido após isso, tá? Então, assim, não tenha medo desse momento aqui. E se é você que precisa sentar com a sua família, ou seus colegas de trabalho, ou tal, não sei o quê, e revelar alguma coisa que é muito difícil, que te envergonha, um comportamento, algo que você fez, tal, a leitura está falando para você: faça, coloca tudo em pratos limpos, está tudo bem, né? Então, será compreendido se for você, ou se uma outra pessoa te trouxer isso, compreenda como um ato de coragem, né? Finalmente a pessoa trouxe isso, falou sobre isso, tomou coragem de lidar, de olhar e arrancar esse band-aid, falando em band-aid, né? Arrancar este band-aid permite que a coisa se resolva numa velocidade assim meio impressionante, tá? Então é isso. É um band-aid coletivo aqui que é arrancado, e aí a partir disso a solução vem e beneficia coletivamente o rolê que tá tão custoso, tá tão paralisante aqui que você está vivendo, tá bom? Maravilha, né? Aí é bom. A gente não pode ter medo da verdade, né, meu povo? É o verdadeiro, a verdade liberta, né? Porque como é que você se orienta? Fala assim, nunca consigo resolver esse problema, nunca consigo me orientar. E aí, de repente, você entende que não tinha todas as informações, então realmente não tem como, né? E é isso. Aliança, âncora, lua e chave. Olha que bonito, tá? Então, assim, estamos falando de pessoas com quem você já tem uma aliança profissional, familiar, afetiva. Se você é uma pessoa casada, que está num relacionamento sério, pode ser sobre isso, tá? Então, aqui, pessoas que já são muito importantes na sua vida e vem aí essa questão para ser resolvida. Solução de médio e longo prazo, coisa que vem para ficar. E aí, muito parecido com o que o tarô mostrou, o Lenormand mostra aqui também, né? Um novo ciclo, encerra um ciclo,
começa um novo ciclo focado em quê? Em solução, tá. Então, assim, fala: "Nossa, que choque essa revelação, nossa, que choque entender essa informação aqui, eu não tinha, né, meu Deus". Sim, mas é isso que vai possibilitar que tudo seja resolvido, tá bom? Então, fique em paz, tá. Se é você que tem algo para revelar, para acrescentar, faça, vai ser extremamente produtivo. Se for uma outra pessoa, receba como um ato de coragem. É muito difícil, é muito vergonhoso ser a pessoa que errou, ser a pessoa que fez coisas aí meio questionáveis, tal. Mas se a pessoa tem um arrependimento sincero, tem uma vontade sincera de seguir em frente, é isso que importa, tá? Porque tem gente que não tem crise de consciência, tem gente que não tem vergonha, tem gente que não tem arrependimento. Essas pessoas existem. Então, quando alguém manifesta, assim, uma vontade de mudar, de crescer, um arrependimento sincero, a gente tem que levar isso em consideração também, porque ninguém é perfeito e faz parte da vida, tá? Enfim. Não sei também, né, que tipo de coisa a gente está falando, tá. Gente, é leitura coletiva sempre, sua intuição em primeiro lugar, porque vai se encaixar em diferentes tipos de situação. A gente não está no particular para você contar para mim os detalhes exatos do que a gente está falando, né. Então você tem que seguir a sua intuição em primeiro lugar, porque a gente não está com a câmera ligada interagindo em tempo real, tá bom? Aí, no seu detalhe, na sua energia, é a leitura particular. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Me escreve, eu te explico como funcionam as consultas. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração. Número 2, Queiró. Não conheço pessoalmente essa florzinha não, mas fala de encontrar paz na vida através de limites saudáveis. Interessante, né? O que que é meu, o que que é do outro, até onde eu vou, até onde eu permito as pessoas irem, isso trazendo paz, silêncio mental aqui, tá falando. O enforcado, perfeito, né, gente? Porque o enforcado, ele se retira para refletir voluntariamente, fica quietinho lá, em busca de uma nova perspectiva. E só que depois a gente tem o cavaleiro de paus, que é movimento. 8 de espadas, 3 de copas. Como se tivesse aqui, sabe, parte sua quer muito se movimentar, interagir com pessoas, ter uma vida social mais interessante, só que tem uma outra parte sua que quer ficar quieta, quieta em silêncio. E você não entendendo muito bem como conciliar essas 2 metades suas, essa impressão que tá me dando. Deixa eu entender melhor aqui, espera aí. E aí essa necessidade de recolhimento vem de dores, de sofrimentos do passado ou do presente, né, o seu coraçãozinho bastante triste aí com coisas que estão acontecendo ou aconteceram. Só que tem um outro lado seu que tem necessidade de ser alegre, de se movimentar, de ir, sabe. Então, conflito interno mesmo. E aí você para para meditar, para se cuidar e você encontra sim a cura, você encontra sim a solução.
E isso acho que está muito ligado também à qualidade das pessoas. Então esse filtro, né, eu tô sofrendo, tenho uma dor aqui que me faz não querer nem pôr a cara na rua, não querer falar com ninguém, mas eu preciso ser feliz, eu preciso ter uma vida, eu preciso ter amigos, eu preciso, né, eu tenho que fazer isso acontecer, eu não posso me deixar abater, não posso me jogar numa cama e ficar chorando. Eu tenho que dar um jeito, sabe. Mas como? Aí você paralisa, fala: "Meu Deus, mas como? Por onde eu começo? Pra onde eu vou? Como é que eu faço isso?". E aí é que eu vejo você meditando, se recuperando, de repente até descansar mesmo, dormir mais, sabe. "Não, vou me permitir descansar um pouco". Mas aí olha como é que termina aqui. O 3 de copas, ele fala de interações sociais agradáveis, gostosas, sair com os amigos, comemorar. E a estrela é a cura. Então, sim, tá muito bonito aqui, porque saiu o sol e a estrela, né? São duas cartas de vida. Então, assim, como é que eu recupero o brilho nos olhos agora, depois desse sofrimento, dessa decepção, sei lá? E é convivendo com as pessoas certas. Volta aqui, essa carta diz que a paz vem do limite. O silêncio mental vem do limite. Então, selecionar bem com quem que você vai conviver, selecionar bem com quem você vai socializar. Mas de forma alguma se enfiar embaixo da pedra. Isso não. Nem combina com você, né? Falar que vontade de me enfiar embaixo da pedra, então, mas nem combina com você, meu amor. Não combina. O que combina com você é ser sim uma pessoa seletiva, porém, né, você também fazer o esforço aqui de, ai, tá, não, esses amigos realmente são pessoas que me fazem bem, que são legais, eu vou fazer uma forcinha e vou sair, vou me arrastar e vamos lá ver gente. E isso pode ser, para mim tinha uma cara muito de presencial, tá? Mas às vezes pode ser online também. Às vezes seus amigos estão distantes, vocês fazem uma videochamada, né? Tem um nome, quando você combina uma baladinha por videochamada com seus amigos. Eu esqueci, gente, tem um nome aí. Eu quero entender melhor essas pessoas, né? Que são as pessoas positivas, onde, como, quando, aqui. Justiça, 8 de espadas, o sol e o enforcado. Sensação muito de quem foi que ficou do seu lado enquanto você lidava com aquela injustiça? Quem foi que estendeu a mão para você quando você estava paralisado com seu coração partido? Agora está na hora de você também fazer um movimento e sim, existe uma tendência sua ainda para ficar quietinho, para estar em silêncio, para estar num movimento mais meditativo, tudo bem, não precisa forçar, né? Mas assim, dá para ir domingo fazer uma caminhada no parque, né? A gente também não precisa ser tão radical no nosso, né? Falar, ai, tô num momento mais quieto, tô num momento mais reflexivo, tudo bem, gente, mas não precisa se enfiar embaixo da pedra, tá? Tem muita coisa bonita para você viver ainda e tem pessoas aqui que eu vejo que tem pessoas que gostam de você, né? A leitura tá falando para mim. Quem são essas pessoas?
e fala: "Ai, não tem ninguém". Entra num grupo de discussão sobre o assunto aí, o seu problema, né, o que foi que partiu o seu coração. Entra num grupo de discussão. Ai, como é que faz a amizade na vida adulta? Indo atrás dos seus interesses, dos seus sonhos. Vai fazer um esporte, vai fazer uma arte, vai aprender a tocar um instrumento, vai fazer artes marciais. Entra num grupo de atividade física mesmo, né? Um grupo de caminhada que depois vai fazer uma trilha, tal. É assim que faz amizade. Indo atrás de ter uma vida com mais significado, naturalmente você conhece pessoas, tá? Fazer um curso, voltar a estudar. O que faz seus olhos brilharem? Coração, a cruz, o jardim e a âncora. Muito bonito, hein? Então, assim, gente, já tem quem te ame, tá? Já existe. Você é uma pessoa querida. Presta atenção, faz um levantamento. De repente, você que não tem respondido a mensagem das pessoas. Vitória para você com relação a sair do casulinho, abrir as asas e voar, tá? Vitória para você com relação às relações sociais aqui. Você aqui, eu te vejo saindo mais, passeando mais, vai num parque olhar a cara do sol, né? Qual a última vez que você olhou para um céu azul e se permitiu falar, puxa vida, olha, um pôr do sol, sabe? Qual a última vez que você viu um pôr do sol? Né? É importante isso aí, tá? Nada de muito agitado, não precisa agitar, gente. Não precisa gastar dinheiro, entendeu? Quanto custa dar uma volta no parque? No meu caso, ainda, né, que eu tenho mania de comer pastel. Então, no meu caso, vai incluir o pastel e a Coca Zero. Mas, fora isso, o parque é gratuito, né? Eu vou no parque quase toda semana, tá, gente? Eu me forço. Quando eu não tô afim, eu vou mesmo sem estar afim, eu me arrasto. Porque a hora que eu chego lá, eu me sinto bem. Então, é isso, né? E mudanças que vêm para ficar, tá? Então, envolve um esforçozinho seu, uma mudança de perspectiva sua com relação a socializar. Confiar em quê? No seu filtro, na sua capacidade de se expressar melhor, de negociar melhor os limites, de conversar melhor, tá bom? A sua sabedoria mudou também. Você tem que confiar que você hoje é uma pessoa mais sábia e que se comunica melhor do que antes. E se ainda não estiver satisfeito, invista nisso, aprenda a se comunicar melhor, tá? Então é isso, minha gente, muito bonita. Essa carta é fofinha demais, né? Tá? Olha aqui, ó, tá, o coração tá aqui, já é a primeira, que é uma historinha, né? Sempre que conta. Agora, o coração sendo a primeira carta, o que que eu entendo? Que você já é uma pessoa amada, você já é uma pessoa querida, tá? Então, vamos também dar uma chance para as pessoas que querem ficar do nosso lado quando o nosso coração tá meio murchinho, tá bom? Muito bonito. Aí, gente, leitura coletiva, sempre a sua intuição, seu bom senso em primeiro lugar. No seu detalhe, na sua energia, a leitura particular. Sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração. Número 3, Hornbeam. Como é que é o nome disso aqui em português? Gente, acabei de ler, esqueci. Olha, como é que é? 17. Carpino branco, não conheço isso aqui não. Frescura e vitalidade fluem através do corpo. Mova-o, pratique esportes ou dance, corra ou passeie. Mude seus hábitos um pouco de cada vez. O aborrecimento desaparece,
A fadiga se dissipa, afinal, era apenas uma questão de dar o primeiro passo. Parece uma continuação da pilha 2. Gente, assim, né? Ciência fala pra gente que quem é sedentário não tem saúde mental. Ponto fim. Você quer se sentir bem? Você precisa entender que seu cérebro é um órgão que está inserido no seu corpo. Se você só come lixo e você não se movimenta, não vai funcionar, tá? A gente fica esperando o cérebro fazer milagres. Não está disponível. Você tem que colaborar com o seu cérebro para ele poder fazer um bem-estar aí, tá bom? Então, vamos se mexer, né? Na pilha número 2, eu estava falando muito sobre dar uma volta no parque, olhar um céu bonito, mas aqui está focando, acho que na parte do mexer o corpo mesmo. O ser humano não foi feito para ser sedentário, nós fomos projetados para o movimento. Agora, em que sentido isso, né? O hierofante, o imperador, nossa, as de espadas e 2 de copas. Meu Deus, mas que virada! A gente tava falando de mexer o corpo, de exercício físico, e de repente me sai um 2 de copas aqui. Olha, parece meio bobinho o que eu vou falar, mas a impressão que eu tenho é que, assim, em você tomando posse, tomando conta mesmo do seu cuidado com saúde física, com o corpo, com se mexer, com, sabe, falando, não, eu vou ser uma pessoa que, da agora em diante, eu vou seguir as prescrições médicas de comer direitinho, de me mexer, de fazer atividade física, pá, pá, pá. E eu não sei como isso impacta em você conhecer pessoas muito interessantes. O 2 de copas, ele não necessariamente é romântico, tá? Ele pode ser várias coisas, mas assim, parece que você para de ser o espectador, você para de existir e você começa a viver. Eu estou no controle desta situação. Se eu quero me sentir bem, eu tenho que me mexer, eu tenho que ir em direção a isso. E o Hierofante fala para gente de protocolos oficiais, tá? Então aqui não é coisa alternativa, aqui é coisa oficial, tá? Então o Hierofante, ele vai falar de cuidados médicos mesmo, ele vai falar de fazer um processo dentro do protocolo oficial, tá? Por exemplo, com relação ao esporte, o que as pesquisas, o que a ciência fala? Tem que fazer musculação. Ah, mas eu gosto de dançar. Então, dançar é maravilhoso, mas dançar tem que ser o seu cardio, tem que ser o seu extra. Não dá para dançar sem fazer musculação. Você faz musculação é que você tem saúde, pá. Acabou. Então, ou em termos de saúde, o hierofante, ele é o médico, o psicólogo que tem CRP certificado lá, né, certinho, papapá, tá? Então, tá falando muito que o que é oficial é necessário aqui nessa situação para você. É necessário não, mas assim, o recomendado, né? Então, eu, por exemplo, tá, gente, eu faço musculação. Eu adoro dança, eu adoro Muay Thai, eu gosto de um monte de outra coisa, mas eu considero essas outras coisas como extra, porque eu tenho 49 anos. Para realmente a saúde da mulher, não tem outra conversa. A gente tem que fazer musculação, mas é chato. Então, põe uma musiquinha, sabe? Coloca fone de ouvido, se vira. É chato, mas eu vou mesmo sendo chato. Me falaram que com o tempo eu ia começar a gostar, e isso aí não aconteceu, não. Eu continuo achando chato.
tá? E aí é como se você se torna alguém que tem um poder pessoal muito interessante. Você se torna alguém que é um exemplo para outras pessoas. Olha, fulano ali tinha, sei lá, um problema de saúde, um problema de estar muito abaixo do peso ou estar muito acima do peso, que ambos são extremamente perigosos, e essa pessoa tomou a situação ali na mão, foi lá, fez o que tinha que fazer, pá, realizou, e sei lá por quê, gente, tá no seu destino aqui que essa movimentação te leva a conhecer pessoas muito interessantes. Mas faz sentido, né? Porque se você começa a frequentar uma academia, mais dia, menos dia, você acaba fazendo uma amizade, você acaba, né? Aí tem a comemoração do não sei o quê, tem a confraternização, papapá. E hoje em dia tá muito na moda, né? O grupo da caminhada, o grupo de corrida, o grupo de dança, enfim, tá conectado. Você e alguém, uma ou mais pessoas aqui, esse alguém. Nossa, gente, então remessa um 10 de copas aqui. Que é isso? Que coisa. Olha, 3 de ouros. Amizade, parceria, companheirismo, através do quê? Desse protocolo meio oficial aí que a gente acabou de discutir, tá? Aí, 8 de ouros. Você incorporou essa atenção, esse cuidado, esse protocolo na sua rotina mesmo. É o seu dia a dia, aquilo fazendo parte da sua nova rotina. E aí, gente, olha que tem aqui um 10 de copas, olha que lindo, 10 de copas, realização máxima afetiva, família de alma, tal. E um rei de paus aqui, que simboliza pessoas de movimento, pessoas que têm proatividade, tá? O rei de paus, ele sabe o que quer, ele vai atrás, não tem tempo quente. Então, assim, se você está aberto, está procurando um novo amor, pode definitivamente ser isso, porque a gente tem um 2 de copas com rei de paus com 10 de copas. Definitivamente é uma carta de novo, uma leitura de novo amor, se for o caso. Mas pode simplesmente ser novas amizades. Amizades saudáveis, instigantes, gente animada, com quem você vai fazer coisas legais, sabe? O rei de paus, ele é extrovertido, ele é criativo, ele sabe contar uma piada na hora certa, tá? Então, e tudo isso a partir se desenrolando como consequência de você decidindo que você vai se mexer, você vai cuidar do corpo, você vai olhar para a sua saúde, porque é isso, né? E aí, né, se você tem alguma limitação, gente, sempre tem algo que dá para fazer dentro da limitação da pessoa, tá? Não vamos ficar, né? Ah, eu tenho tal limitação, né? Então, não tem, gente, sempre dá para adaptar. Tem as terapeutas ocupacionais, tem os fisioterapeutas, tem pessoas que são especializadas em terceira idade, tem pessoas especializadas em lesionados, tem aí, tá? Não vamos arrumar desculpa, não. E, enfim, quem tem dificuldade de acessar os serviços, deixa o comentário lá embaixo, eu ajudo vocês no que eu puder, tá? Porque eu sou da área da saúde, então eu conheço também aí os caminhos, tá bom? Mas vamos fazer esse movimento acontecer, porque a partir disso tem uma revoluçãozinha na sua vida
social ou afetiva aqui. Quero entender melhor quem que é esse sujeito aqui. Pode ser um homem ou uma mulher, tá, gente? Não é porque é rei. Só está falando de um ser humano que vem nesse arquétipo do fazer acontecer, da extroversão, tá? Eu não vou considerar porque foi desajeito meu. Quero entender melhor quem é essa pessoa ou quem são essas pessoas. E de repente, se você é uma pessoa casada, por exemplo, será que você fazendo esse movimento pró saúde física e mental, a pessoa com quem você está não vai junto? E isso é sobre o casamento que você já está entrando num outro nível, porque você e a pessoa passam a se sentir melhor, passam a ficar bem, né? Tá? A pessoa vai num psicólogo para tratar uma depressão, uma ansiedade crônica. Todo psicólogo que se preze vai perguntar: você é sedentário? Você só come lixo? Faz parte, porque o cérebro está inserido no corpo. Então, a faculdade de psicologia também tem aula de anatomia, entenderam? Que a gente tem que considerar as questões emocionais, afetivas, mas também existe uma realidade muito básica que é o seu cérebro é um órgão dentro desse corpício aí. Como é que tá esse rolê? Agora eu quero entender melhor os envolvidos aqui, né? Que é uma situação que envolve peoples, ou envolverá no futuro. 7 de paus é lutar pelo que é certo, é sustentar coisa boa. Então, assim, nossa, eu me esforcei tanto para superar essa depressão, essa ansiedade crônica, agora eu vou manter o protocolo, eu vou manter essa rotina, ninguém me tira da minha academia, ninguém me tira. Eu não acredito em dieta radical, tá, gente? Quando eu falo para a pessoa não se alimentar, eu só estou falando de ter bom senso e não ficar se entupindo de lixo, né? Eu não passo uma semana sem comer um pastel, sem tomar uma Coca Zero, mas eu tomo Coca Zero porque eu tenho problema, eu não posso ingerir açúcar, tá? Eu também tenho minhas questões de saúde aqui. Então, assim, minha alimentação é super restrita, porque eu não posso ingerir muito carboidrato, não posso ingerir açúcar. Mas aí, para não matar ninguém, manter o réu primário, eu tomo uma Coca Zero, ou como um chocolate diet, né? Não dá também pra gente... Nossa, acho sufocante, pessoa que é muito radical na alimentação, eu não sei, acho até perigoso, né? Depois dar um episódio de compulsão alimentar, porque não se permite nada, também não dá, tá bom? Eu estou falando de bom senso, de equilíbrio, né? Se vocês têm dúvida, deixa no comentário, a gente fala sobre isso, tá? Então, assim, defender o que é certo, lutar pelo que é certo, só que a gente está falando de outra pessoa, porque é o que eu perguntei, quem está envolvido nesse rolê. Então, de repente, isso se torna um assunto que você vai ter em comum com alguém. Alguém que você já conhece, você passa a ter esse assunto em comum, ou pessoas novas que chegam na sua vida. E aí, gente, é o domínio dessas coisas, sabe? Que o mago, ele estudou os 4 elementos, ele é um mestre de todos os elementos, por isso que ele é o grande realizador e tal. Então eu vejo aqui, a partir desse cuidado com sua saúde física e mental, você se tornando uma pessoa muito interessante, uma pessoa meio magnética. O mago, ele fala de pessoas magnéticas, de pessoas que têm um brilho pessoal multiplicado por 1.000.000, né? E aí o 4 de paus fala de comemoração. O tolo aqui, ele sugere para mim que realmente a gente está falando de uma ou de pessoas, no plural, que são novas mesmo, tá? De gente que você ainda não conhece.
Agora, claro, como eu falei, de repente você é uma pessoa casada e isso aqui está falando de um renascimento, de um novo ciclo, um novo rolê entre você e a pessoa com quem você já está. Agora, se você não está com ninguém, tem aqui pessoas novas chegando. E pode ser também novos amigos, né? De repente você é uma pessoa casada, mas está sem amigo, está sem ninguém para socializar. E aqui chegam pessoas novas com quem momentos muito agradáveis, muito gostosos acontecem nessa nova aventura aí chamada ter uma vida mais saudável, ter uma vida de autocuidado. Você, né? Então, assim, eventualmente a gente faz amizade, mesmo que seja falar, nossa, eu não tenho dinheiro para nada, então eu vou começar a frequentar um parque. Se você tem uma rotina naquele parque, você vai ver que tem outras pessoas que também têm. Daqui a pouco, né, todo dia que você tem disponível para ir no parque é mais ou menos no mesmo horário. Vamos supor que você vá, depois que você sai do trabalho, 3 vezes por semana, você vai fazer uma caminhada no parque. Você vai começar a reconhecer as pessoas. Daqui a pouco vocês estão falando boa tarde. Daqui a pouco vocês entendem que é meio inevitável, tá? A gente não vive numa bolha, né? Então, mas tem aqui, tá, situações muito legais, coletivas, alegres, onde você dá novos passos aí em direção a tudo isso. Por quê? Porque tem esse assunto em comum, porque tem essa vibe em comum, porque tem essa movimentação em busca de se sentir bem em comum, né? Pessoas que um dia acordaram e falaram: eu me recuso a ficar se sentindo mal. Olha, essas pessoas vão se encontrar, vão se conhecer, vão se conectar, tá bom? E maravilha, gente, tá de parabéns. Aí ou você já está fazendo esse movimento e a leitura confirma para você, segue, que esse resultado vai aparecer multiplicado, porque vai transbordar para as suas relações. Ou se você não fez esse movimento ainda na sua vida, pensa, eu não estou nessa leitura por acaso? Será que não é um chamado que eu precisava para me cuidar mais? E aí, né, outro dia, uma pessoa que eu atendo perguntou para mim, tem a mesma idade que eu, qual a sua motivação para ir na academia? Eu acho que ela esperava que eu respondesse amor próprio, né, ou qualquer coisa gratiluz assim. Não, gente, a minha motivação para ir na academia e para comer direitinho é o pavor que eu tenho de ficar numa cama. Porque um dia estive numa cama, já passei muito tempo numa cama e eu sei como é que é a gente depender das pessoas. E eu ainda tive sorte, né? Que tive pessoas que realmente me amavam, cuidando de mim. Nem todo mundo tem. Pensa, se você ficar numa cama, quem é que vai cuidar de você? Tem gente que nem tem quem cuide, né? Se a pessoa ficar numa cama, ela tá completamente lascada. Então, assim, as minhas motivações para me cuidar, elas são todas negativas. Se alguém tem motivações positivas, eu fico super feliz pela pessoa, mas eu não cheguei nesse lugar ainda. As minhas motivações, elas são negativas e tudo bem, porque eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer de qualquer jeito. Eu fui, eu fiz e tá tudo bem, tá? Então é isso e aí isso vira como uma taça que transborda, entendeu? E vai para outras áreas da sua vida aqui. Muito interessante, muito bonito. Faltou o Lenormand, né? Quase que eu me esqueço. Vamos pegar aqui. Fofucho, né? Tá, nuvens, caixão, cegonha e a torre. Olha, nem toda confusão mental, nem todo estado levemente depressivo é psicológico, tá?
tem condições físicas que trazem confusão mental. Eu falei para vocês, eu tenho um problema de glicemia muito severo. Toda vez que a minha glicemia está desregulada, eu sinto angústia e confusão mental. E é físico, não é psicológico. Assim que eu como um negocinho e a hipoglicemia passa, aquilo passa. Então, assim, um dos sintomas, aí eu posso falar da minha experiência pessoal, um dos sintomas da hipoglicemia, que é o problema que eu tenho, é a angústia, a confusão mental, gente. E é uma sensação desesperadora. Para a gente confundir isso com uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, é muito fácil, né? Como é que eu sei que não era crise de pânico, uma crise de ansiedade, uma depressão? Porque assim que eu como um negócio, eu desaparece. Então, era físico, tá? E aí você descobrindo aqui que parte, pelo menos, da sua confusão mental, da sua, de repente, insônia, tristeza, ansiedade, isso, aquilo, era mais fácil de resolver do que você pensava, era fazer uma dieta adequada e atividade física adequada para o seu caso, né? Que, enfim, entendeu? E isso se encerrando, essa coisa fechando e sendo resolvida mesmo, tá? E tem, né, gente? Uma vez eu lembro que atendi uma pessoa, eu tô numa depressão terrível, não consigo sair da cama. Eu falei, qual deixa eu ver se você fez um check-up? Vai lá no postinho, peça um check-up antes da gente concluir qualquer coisa. A pessoa estava com uma anemia tão severa que o médico queria fazer transfusão de sangue. Vocês entendem? Que o corpo precisa estar em ordem para a cabeça funcionar, tá? Então eu vejo muito aqui essa situação. E aí, olha, chegou e notícia boa. Então, a gente está falando de coisas que você faz um ajuste ali, pá, vida nova, né? E a torre, certo? Então, é realmente um protocolo que você vai inserir na sua rotina e aquilo vai fazer parte do seu dia a dia e você vai se sentir mais forte, mais disposto, tá? Cada um dentro da sua condição tem como melhorar dentro do seu perfil, aqui tá falando que sim, tá? E não é nada de muito complicado, não é nada de muito mirabolante, é uma questão de novos hábitos que precisam ser construídos e depois você se acostuma, aquilo passa a ser o seu novo normal depois de um tempo, tá? Isso sim, né? Aprender a gostar da musculação? Não aprendi, mas virou o meu novo normal? Isso sim, eu acostumei. É o meu novo normal, né? Aí eu ponho uma musiquinha e vida que segue, tem que fazer, tá? Para mim, a dieta, a atividade física que eu tenho, elas são muito importantes porque eu realmente tenho uma condição de saúde que exige, né? Se eu não fizer, eu vou parar na cama, tá, gente? É nesse nível. Então, assim, comer direitinho, fazer musculação, fazer um cardio, para mim, é na mesma gavetinha que lavar louça, passar pano no chão da cozinha. É essa gavetinha, é a gavetinha do tem que fazer porque tem que fazer, acabou. Vocês entenderam? E é isso, né? E hoje eu tenho uma vida incrível, porque para mim subir uma escada sozinha, falo, uhul, sabe assim, nossa, tô subindo uma escada sozinha, sabe? Não sei se alguém aqui tem essa experiência, né, de achar que nunca mais você ia conseguir subir uma escada por conta própria, de forma segura. Eu já passei por isso. Então, não acho que seja um grande sacrifício a gente comer decentemente e a gente mexer o nosso corpício. É um baita privilégio. Se você tem condição de mexer o seu corpício, você é uma pessoa extremamente privilegiada. Coloque leveza nisso, tá bom? É uma questão de perspectiva também. Enfim, tarô terapêutico é assim, né, gente? É sistemas, tal. Leitura de amor, tem o playlist do amor ali. Se você entendeu isso aqui como, será que é novo amor? Será que não sei o quê? Vai lá no playlist do tarô do amor.
que aí tem as leituras específicas daquilo lá, tá bom? Aqui tá aparecendo só assim, efeito colateral de você cuidar da sua saúde é ter uma vida social muito interessante, hein? 2 de copas com 10 de copas, gente, se liguem, vale a pena, tá? Por vários motivos aqui, esse é só um deles. Enfim, gente, leitura coletiva, né? Sua intuição, seu bom senso sempre em primeiro lugar. Na sua energia, no seu detalhe, a leitura particular, sou terapeuta também. Meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like. Um beijo no seu coração.